programa Meu Amigo Pet está no ar. Você já ouviu falar em medicina holística veterinária? Não? Vamos descobrir o que é, como que funciona, para que serve. Eu já descobri que você vai trabalhar, vai conhecer o todo do animal, desde o ambiente em que ele vive, alimentação, independente do diagnóstico. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica veterinária, pós-graduada em fisioterapia, a doutora Alessandra Silvério, da Ecopet Cantareira. Tudo bem, Alessandra? Tudo jóia, Ariane. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A Alessandra já veio aqui uma vez no programa e ela está voltando para falar sobre esse assunto que não é tão novidade, mas que muitas pessoas desconhecem, que é a medicina holística veterinária. Então, vamos começar explicando o que é. Sim, exatamente. Na verdade, assim, para falar de holístico, as pessoas se assustam um pouco, né? Falam, uau, holístico, o que é isso? Já imagina uma coisa mística. E não é isso. O holístico é uma maneira que nós encontramos, nós, assim, há muito tempo, não é uma coisa de agora no Ocidente, né? No Oriente já esse conceito já era muito aplicado pelo fato de nós vermos o animal como um todo. Então, eu não tenho como segmentar esse animal. Por exemplo, o meu animal tem um problema de pele. Não tenho como só tirar a pele e não observar o todo. Por quê? De onde vem isso? Né? Por que eu não posso, de repente, focar só aonde existe o problema? Porque esse animal, ele é parte de um todo. Né? Ele tem um ambiente onde ele vive, ele tem as pessoas que convivem com ele tem alimentação, ele tem uma série de coisas de comportamento que nós, enquanto clínicos, nós precisamos avaliá-lo, enquanto clínicos dentro do conceito holístico. Então, nós precisamos saber desse um todo para descobrir de onde vem a causa, né? Isso não é só um sintoma, né? Exato. Cada animal, dependendo do ambiente que ele trabalha, que ele vive, que ele né? vive, exatamente. Ele vive, se é casa, se é apartamento, alimentação, Sim. tudo isso porque, né, tá com uma doença de pele, mas às vezes não é só procurar um dermatologista, né? Uma pessoa especializada em dermo. Sim. Tem que ver o todo do animal. Sim, exatamente. E outros problemas também, vários problemas clínicos. Sim, na verdade, assim, eu falo que nós complementamos o trabalho do nosso colega, o nosso colega especialista. Então, nós estamos para complementar, né, esse trabalho desenvolvido por eles. Então, caminhamos juntos, mas com esse conceito, eu não me atento somente aos sintomas, né? Eu vou tentar buscar o que está causando, porque tirar o sintoma é muito fácil. Você tem que resolver aquele problema. Então, dentro da medicina holística, nós analisamos vários pontos e aí sim você consegue, por exemplo, olha, esse animal seria interessante não só o ambiente em que ele vive, mas mudar um pouco de comportamento, alimentação, né? Hoje em dia a gente já tem o segmento da alimentação natural, que é extremamente importante, né? Cai um pouco um conceito, é muito mais prático uma ração? Sim, claro, é muito mais prático. Mas, de repente, para aquele problema, por que não tentar? E aí nós estamos conseguindo cada vez mais atingir o nosso objetivo, né? E quando você fala de alimentação natural, o que seria? Vegetais, frutas? Vegetais, frutas, cereais, a própria proteína, porque o animal ele precisa da proteína, né? São carnívoros, então eles precisam dessa proteína. E aí você monta de acordo com cada animal, com a individualidade de cada e da casa, né? É muito importante nós respeitarmos também como essas pessoas, o que elas estão habituadas a comer. Eu não posso chegar e mudar radicalmente a dieta de uma coisa que, por exemplo, tem proprietário que tem nojo de determinados alimentos. Ai, mas eu não preparo nem aqui em casa, eu vou preparar para ele. Então, nós tentamos, de acordo com todo esse conteúdo, desenvolver uma dieta para aquele animal de forma que agrade a todos e que seja terapêutica para ele. E que vai se adaptando aos poucos, né? Vai Exatamente. Introduzindo na alimentação dele, que ele já tem costume, já tem o hábito, e vai introduzindo essa nova alimentação mais saudável, mais natural, aos poucos, para o animal aceitar também. Isso, porque ele vai estranhar muito. É como um bebê, você vai fazendo alguns testes, né? De acordo com o cardápio, né, que sugerimos, e aí você vai fazendo alguns testes até chegar naquilo que o animal realmente se adequou, a casa, né, o proprietário principalmente, que vai preparar, e
está de acordo com aquilo que a gente precisa tratar, né? Mas e como que é feita, então, assim, por exemplo, a consulta, digamos, a consulta para você passar pela medicina holística veterinária. Você vai falar, poxa, mas como que é? Eu vou fazer um exame de rotina, tem que fazer exame de sangue, urina, tem que fazer ultrassom, o que é preciso fazer? De início, é uma consulta mais longa, não é uma consulta tão rápida, né? Não que seja rápida, mas não, é uma consulta onde nós vamos analisar desde o animal, palpar, auscultar, temperatura, né? E mais os dados que esses proprietários vão me trazendo, né? Durante a consulta. Então, olha, doutora, isso aconteceu em tal época, eu particularmente, eu monto um cronograma para fazer uma história de vida desse animal. Entendi. Então, assim, mas isso começou desde que ele era pequenininho. Pequenininho? Tá, mais ou menos quanto tempo? E aí você vai montando um cronograma e depois você consegue fazer uma leitura daquela história de vida daquele animal. Isso se encaixa muito bem dentro da terapia neural, que é uma das minhas especialidades. E aí você precisa saber o que aquele animal vivenciou, né? Por exemplo, às vezes o animal tem uma gastrite crônica que começou quando ele, de repente, perdeu um companheiro, ou perdeu alguém da casa, ou o proprietário casou. Pode envolver também o emocional do animal. Sim. Então, é por isso que é o holístico, percebe? Então, nós não podemos descartar o emocional, falecimento, isso é muito comum. Porque eles têm sentimento assim como nós, né? Sim. E eles sentem muito, eles se apegam ao dono. E isso é importante, né? Você que está assistindo, que tem o seu animalzinho, às vezes está vendo que ele está meio depressivo, não está brincando mais, alguma coisa aconteceu. Né? Ou às vezes está sentindo dor, que pode ser simplesmente só uma dor, ou então porque está sentindo falta de alguém querido. Acontece muito isso, né? Ou até mesmo também de estresse. Animais que vivem muito fechados em apartamento, então tem algumas raças que necessitam de gastar energia. Por isso que antes de você adquirir o seu animalzinho, você tem que ver muito bem qual que é a raça, o que ele necessita, de acordo com o ambiente que você vai proporcionar para ele, para que ele não fique estressado e não acabe desenvolvendo várias doenças, porque o estresse também desenvolve muitas doenças, não é? Sim, ele atinge diretamente a parte, é o que você falou, de comportamento, né? Se a gente for analisar. E isso também entra dentro da nossa análise, da nossa história de vida desse animal. Porque, como você disse, existem animais que eles precisam gastar, né? Animais que são animais de trabalho, e aí eles se veem confinados e a nossa rotina é muito difícil, né? A gente sabe que quem trabalha em cidade grande é aquela história, você vai para casa para dormir. E aí, poxa, muito legal, queria um cachorro para brincar com os meus filhos, para alegrar a casa, perfeito, mas cuidado na hora que você escolher esse cão. Por quê? Exatamente por esse excesso de energia. Então, isso também faz parte da nossa anamnese. Então, você está fazendo história de vida ali, mas eu moro num apartamento de 80 metros, né, por exemplo. Eu moro num apartamento de 80 metros e eu tenho um Border Collie. Ele vai fazer da sua sala uma pista de agility, talvez? Nossa, né? Ele precisa gastar. Então, assim, tentem escolher, ver o comportamento, né? Antes de adquirir, porque você vai fazer o animal sofrer e você vai sofrer junto, porque você vai querer ver o animal bem, o animal feliz, e você vai ver que vão surgir algumas coisas aí que, né, algumas patologias até que estão relacionadas a isso. Então, dentro desse conceito, existem N alternativas que nós temos. Nós temos aromaterapia, nós temos... O pessoal fala assim, nossa, mas cachorro com aromaterapia, cachorro sem cheiro, né? Pode sim. Tem resultados maravilhosos. A gente sabe de colegas que já trabalham. Eu, particularmente, eu gosto de preparar, quando eu recebo algum animal no meu consultório, eu preparo o consultório para recebê-lo. Então, eu trabalho. Se o animal é muito ansioso, a gente trabalha com essências, né? Que vai deixá-lo mais calmo. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vou tratar a pele de um animal, eu tenho essências que me auxiliam no tratamento da pele. E assim por diante. Que legal. Né, um animal medroso, que é aquele animal que você não coloca a mão e de repente você vai mexer, ele até tenta te mordiscar, mas não por agressividade, sim por medo. Por medo. Por medo. Com então, certeza. É uma forma dele se defender. Exatamente. Né? Prepara o ambiente. No meu trabalho, né, na nossa van, nós fazemos isso também. Então, existe um preparo da cromoterapia, que é outro fator que a gente usa, um outro agregado da holística. Então, você prepara o ambiente a cromo, tenta não deixar cheiro de outros animais, a gente usa alguns óleos essenciais, exatamente para que o animal se sinta confortável.
E nisso você já vai trabalhando a parte sensorial. Por isso que é importante você já conhecer um pouco do histórico. Então, antes de entrar na sala, já toda preparada para ele, você vai primeiro conversar com a família, né, com o proprietário, para saber tudo sobre o animal, para fazer essa preparação. Isso mesmo. E quanto tempo demora, mais ou menos, para você preparar a sala, assim, de um animal para o outro? Então, primeiro eu estou falando do ambiente, porque depois eu vou querer saber também quanto tempo que dura um tratamento, né, sim, com holístico. Então, a sala em si, como nós já temos uma dinâmica aí, né, já estamos acostumados com entra um, sai o outro, por exemplo, no trabalho da Ecopet, é muito rápido, né? Então a gente higieniza a banheira e aí você já trabalha com qual animal que vai entrar, é um animal, né, mais ansioso ou é um animal mais tranquilão. Então, de repente, você já tem essa se for, de repente, do mesmo perfil, já pode até utilizar, manter a mesma cor, manter o mesmo cheirinho. Agora, em questão de tratamento, nós precisamos respeitar muito, porque, assim, cada animal é um ser único, como ser humano. Então, a gente precisa respeitar muito isso. As pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas quanto tempo? Quantas sessões? Ele vai me dar o feedback. Isso é muito relativo, né? Vai depender da resposta de cada animal. Isso é muito relativo. Então, assim, é o respeitar. Nós precisamos respeitar cada indivíduo. Por isso que eu faço a história de vida. E na história de vida, tem uma coisa importantíssima. Tem gente que chega para mim e fala assim, doutora, eu resgatei ele da rua. E aí não conhece o histórico do animal, porque resgatou ele da rua. Mas de início você já sabe que é um animal que passou por vários traumas, né? Sim. Geralmente vai chegar com medo, até mesmo porque foi resgatado, mas não sabe o que está acontecendo, né? Se vai ser bem tratado, se vão maltratar, é complicado. Então, aí durante essa conversa que eu tento ter com o proprietário, tudo bem, mas eu estou com ele há uma semana, ok. Nessa uma semana, o que você percebeu? Ele interage... não, doutor, ele não sai de trás da porta, por exemplo, né? Mas tem alguém da casa que ele chega, ele tenta cheirar, ele tenta fazer uma festinha, ou já tá, né? Porque eles sempre adotam alguém. Sim. Né? Olha, ele me protegeu, então eu vou ficar atrás dele. E aí você pergunta para essa pessoa, ou tenta tirar as informações desse período. E você vai buscar se ele tem cicatrizes, se ele tem marcas no corpo, porque isso tem muito a ver, falando um pouco de terapia neural, com os campos interferentes, que são coisas que a gente avalia durante o tratamento da terapia neural, por exemplo. São os traumas que ele sofreu no passado. Exatamente. Os dentes, por exemplo, né? A gente fala, mas dente, eu vou olhar, né? Como assim dente? Dente está completamente relacionado. Alguns dentistas já trabalham com o que nós chamamos de biocibernética bucal, né? E a odontologia neurofocal, ela está relacionada com as partes, cada dente correlaciona com uma parte do corpo. Olha, que interessante. Então, é extremamente importante você olhar a boca desse animal. Ele perdeu um canino. Eu tô com um paciente agora, que é um pastor resgatado, ele não tem um dente inteiro na boca. Muito provavelmente ficou preso e mordeu, tentou sair, fugir, ficou num canil. Roer alguma coisa. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele não tem um dente inteiro na boca. E isso eu preciso levar em consideração, porque pode ser que ele tenha dor em algum dente e isso vai refletir em outros órgãos, né? Então, é por isso que é o que eu falei, não dá pra você, olha, eu só vou olhar o rabinho, que é onde tá a lesão. Não, tem que olhar tudo, né? Tudo. E pela dentição também consegue identificar a idade do animal, mais ou menos? Sim. E, por exemplo, se você resgatou ele das ruas, você não sabe, ele pode estar já grande, mas de repente é um filhote ainda. Sim, né? Tem um nós conseguimos sim, através da dentição, verificar, ter uma idade aproximada, né, desse animal. Conseguimos sim. E aí você consegue dentro desse parâmetro, por isso que eu te falei, né, é um conceito completamente diferente. Aí fala assim, poxa, mas isso é novo? Não, não é novo. Nós temos informações de massagem, por exemplo, né? Eu estudei em Pequim e lá nós ficamos sabendo que 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo já tinham relatos, já foram encontrados fósseis marcados com alguns pontos que eles utilizavam tanto na acupuntura quanto no tuiná. Né? O tuiná é uma das técnicas. Então isso vem de muitos e muitos anos. Nós ocidentais estamos descobrindo a massagem, né, o bem-estar que isso proporciona, um reflexo, agora. Mas no Oriente isso é comumente utilizado. Então, não é uma coisa de agora, né? A gente sabe que tem histórico. E eles respondem muito bem.
É impressionante. Assim, como você consegue ganhar essa confiança no toque. Porque às vezes eles chegam tenso, com medo, e você vai passando a mão para tentar examinar. Só que nessa de passar a mão, você já vai percebendo temperatura, tônus, se ele está com medo, ele está rígido, rígido, travado, e aí você vai aos pouquinhos e você vai ganhando essa confiança. E você, né, lógico, como já estudou e muito, né, em Pequim, chiquérrima, então você já vai no ponto certo dele, né? Existem alguns pontos, os trigger points, né, que nós chamamos, são os pontos gatilhos, e até dentro da medicina chinesa, nós fazemos diagnósticos através de pontos, que nós chamamos de pontos de alarme. Então, às vezes a pessoa fala assim, você me perguntou até um pouquinho mais atrás, se nós pedimos exames, né? Uhum. Sim, se o proprietário tiver os exames, eu posso ler, né, e já interpretar alguns exames de imediato, mas nós complementamos com esses pontos alarmes, com a palpação, cheiro, né? Nós usamos muito, é muito engraçado, né? O veterinário que chega já passa o dedo e cheira, o pessoal fica meio o que está fazendo, né? Louco, né? Louco. E, na verdade, todo esse conceito, ele vem do oriental, da linha oriental, né? O de palpar, de sentir o cheiro, temperatura, você olha o comportamento, você olha o brilho do olhar, o brilho do pelo, e nisso você já vai correlacionando com os órgãos, com os meridianos, né? Que na medicina chinesa nós trabalhamos com os meridianos. Então, isso tudo você já sabe como é que está mais ou menos funcionando lá dentro. O que são os meridianos? Meridianos, eu vou explicar para vocês igual eu faço com os alunos. Meridianos são como se fossem marginais, pensa aí na marginal Tietê, né? E dentro desse meridiano, ele corre o quê? Energia vital, que é o Qi, que todos conhecem, do Reiki, do Tai Chi, as escritas são as mesmas, mas é a energia vital, né? Que está nesse organismo. E junto com o Qi, dentro do meridiano, também temos Xue. Xue é o sangue. O sangue, ele nutre. Então, ele nutre, ele traz oxigênio, ele traz tudo necessário para que aquele órgão, né, funcione, para aquela região funcionar adequadamente. E quando nós temos qualquer patologia, algo não vai bem, nós percebemos que esse meridiano ele tem uma interrupção. Então, eu brinco que eu falo, é alguma coisa que aconteceu na marginal, que a marginal parou. Pode ser um acidente, pode ser um buraco, uma obra. Então, assim, parou. Ops, ali é uma patologia. Então, a gente, de acordo com isso... Você já consegue descobrir onde é que precisa tratar. Nós conseguimos, porque nós utilizamos, por exemplo, a leitura do pulso do animal, né? O pulso, ele vai me mostrar exatamente onde eu tenho uma baixa de energia e qual meridiano eu tenho baixa de energia. Então, a partir dali, eu já, tô com uma deficiência aqui em rim, por exemplo, né? O rim, ele rege ossos, ele rege a via das águas, então, tudo que tá ali naquele... né, tá com uma baixa. Então, o que eu vou, de acordo com a queixa daquele proprietário, falar, poxa, esse meu rim aqui tá meio capenguinha, vamos investigar o que tá acontecendo. Aí você vai aonde? Língua. A língua do animal nós conseguimos também interpretar. Conseguimos olhar também o que? O pelo. E aí você vai montando o quebra-cabeça. Por isso... É um conjunto de várias coisas para analisar, principalmente a energia, né? Quando você fala em holística, você fala principalmente em energia. Sim, e aí existem as pessoas que falam assim, energia, né? Fica aquela coisa mística. E, na verdade, tudo é energia. Se nós formos observar, né? Eu brinco que eu falo assim, quando a pessoa fala, eu não acredito nisso. Eu falo, ok, como é que você troca o canal da sua TV? Você tá sentadinho lá, você pega o seu controle remoto e muda. Ok, mudou o canal. Nessa de mudar o canal, você emitiu ondas. E o receptor da tua TV captou e ele tá te mandando de volta e tá trocando o canal que você quer. Isso é energia. Pois é. O tempo todo, né? E esses, nós temos, né? Por que nós fazemos eletro do coração? O eletro nada mais é do que a parte elétrica, como o próprio nome diz, toda a parte elétrica. Então, nós temos, eles têm, e nós interagimos. Tem troca de elétrons, que a gente aprende na escola, né? Logo cedo. Essas moléculas, elas estão o tempo todo em movimento. E aí, a gente precisa considerar isso sim, né? E como eu brinco, eu falo, se não fosse eficaz, será que a população chinesa, com todas as condições de higiene que eles vivem, né? Eu posso falar isso porque eu estive presente, eu vivenciei muita coisa. E eles têm uma vida longa, né? Muito longa e saudável. Como que aguentam 12, 13, 15 horas de trabalho,
E eles trabalham muito isso, a energia, né? Sim. Independente se está com algum problema de doença, vão trabalhar a energia. Eles trabalham a energia. Lógico que você não pode, né, deixar de acompanhar, fazer o seu tratamento prescrito pelo seu médico, no caso o veterinário, né? Sim. Aqui no caso que nós estamos falando sobre animais. Mas a medicina holística, ela ajuda muito para que complementa, é um complemento para que você tenha um resultado satisfatório mais rápido e consiga com isso ter um bem-estar animal, nossa, incrível, e uma longevidade. Nem se fala, então. É por aí, é por Não aí. é isso? Então você observa, assim, porque, poxa, por que o animal viveu tanto tempo, né? Às vezes a gente brinca, fala assim, eu te lembro dos piquineses, né? Todo mundo... Eu já tive um piquinês. E dura anos, Muitos né? anos, de origem chinesa, né? Não que os outros não possam, mas se a gente for lembrar, existiam animais assim, geralmente você lembrava daquela tia-avó, da avó que tinha o bendito do piquinês que mordia o calcanhar e que viveu 18, 19, 20 anos, né? E tudo isso chama atenção, foram starts que a gente foi tendo durante o período de estudos, né? Eu sempre quis saber muito assim, poxa, bicho é da natureza, por que eu tenho que usar tanta alopatia, né? Não sou contra, gente. Eu acho que dentro da medicina da medicina veterinária, nós precisamos ter o bom senso. É claro que se um animal chegar para mim num estado crítico, eu vou utilizar o que eu tenho em mãos ali para tirá-lo da gravidade. Claro. Mas, em contrapartida, se eu puder complementar o trabalho desse meu amigo, né, desse meu colega de profissão... mais tempo, né, não for nada muito urgente. Então, mas até no urgente a gente sabe que nós conseguimos ajudá-lo. Né? Mas é sempre o que eu digo isso, bom senso para tudo, né? Não vou se radicalizar e falar, olha, não, só o que funciona é a acupuntura, só o que funciona é a terapia neural, não. Nós precisamos disso, né? Infelizmente o ser humano é muito Santo Tomé. A gente precisa do ver para crer, né? Então eu preciso respeitar isso, né? O respeito é muito importante, tanto com o meu paciente quanto o proprietário dele. Então você trabalha esse conjunto todo, mas sempre nesse limite de, não, olha, aqui é o meu clínico, aqui é o meu dermato, aqui é o meu neuro que pediu. Ok, então nós vamos o quê? Juntos, né, trazer a melhor forma do teu animal ficar bem naquele período, né? O conforto, é o que a gente fala, é o bem-estar, né? Respeitar esse bem-estar que ele precisa, porque ainda mais no momento que estiver convalescente, né? E uma outra coisa que os chineses trabalham e que nós ocidentais estamos aprendendo também agora é a prevenção. Então você fala assim para mim, poxa, mas como que eu consigo prevenir? Nós sabemos que existem médicos aqui no Brasil mesmo. Você não seu animal por uma consulta de rotina, né? Não precisa esperar ele ficar doente para você ir levar para conhecer um pouco mais sobre a saúde dele. Não só isso, mas às vezes numa consulta, por exemplo, nós temos alguns amigos que usam a radiestesia, né? Na radiestesia você consegue visualizar, de repente, uma coisa que lá na frente vai dar problema. Então, você, pelo hábito, pelo modo de vida, por algumas coisas que você descobre nessa história de vida, você já consegue tratar aquilo e prevenir outras lesões, prevenir outras patologias, né? Falando até de osteoarticular, doenças locomotoras, né? Uma das coisas, quando a gente vai examinar o animal que tem problema de locomotor, você pede para mudar algumas coisas na casa, ergonomicamente falando. Agora fala fisioterapeuta chata, né? Mas assim... Como assim, ergonomicamente? Por exemplo, o animal ele tá com problema na cervical. Então você chega, ele tá mais durinho, como a gente fica às vezes com torcicolo, ele fica mais durinho para movimentar. Não custa nada, suspenda as vasilhinhas de água e de ração. Entendi, para facilitar a vida dele, porque né, ele não vai precisar abaixar e não vai doer. Entendi. Por exemplo, outra coisa que a gente faz muito, chegou na casa, piso liso, e o coitado tá lá patinando para levantar. Cada vez que ele dá aquela patinada, dá uma fisgada na coluna. Então você pede pra pessoa, poxa, põe um tapete, põe uma passadeira, né? Para facilitar, né? Porque ele já está com dificuldade, né? O coitado já está sofrendo. E ainda se não tiver um ambiente da casa favorável para recuperação, fica mais difícil mesmo. Fica mais difícil. Então, são pequenas coisas que você consegue adaptar dentro da casa que você vai prevenir que aquela lesão aumente. Ou prevenir futuras lesões, Entendi. né? Então, são coisas que a gente consegue trabalhar também com a prevenção. Dentro da medicina holística veterinária também não é só para cães, não. São para todos os animais? Todos os animais. Cães, você já falou, gatos, animais silvestres também? Então, sim, porque nós conseguimos trabalhar, por exemplo, o reiki, né? O reiki,
Temos também a aromaterapia, tudo, porque você não consegue desligar, né? Então, por exemplo, o animal tá numa gaiola, tá no zoológico lá numa gaiola, uma arara, por exemplo. Você tem como o quê? Dar um floral, né? Você consegue fazer um floral. Então, põe o floralzinho na água, porque a gente sabe que a água, ela tem, nas suas partículas, tem proprietário que às vezes fala pra mim, pedi pra fazer o floral na água e o farmacêutico brigou comigo. Gente, a água, ela tem as moléculas, ela consegue captar a informação que está ali, né? Então, acho que algumas pessoas já devem ter visto aqueles cristais que se formam de acordo com um estudo japonês. Você escreve na garrafa, por exemplo, amor, e aí a molécula de água ela vai ficar vibrando naquela partícula do amor. Então, saúde, cura. Então, ele consegue captar aquilo. Põe na água, ele não vai nem perceber o gosto. E aquilo só vai fazer bem, né? Exatamente. Então, o nosso programa já está quase chegando ao fim, viu, Alessandra? Então, eu queria só que você comentasse também sobre o congresso online, né? Rapidamente, vai estar mostrando o link aí para o pessoal de casa estar acompanhando e fazer os seus agradecimentos finais também. Então tá joia. Bom, eu agradeço a Ariane por mais uma vez, coloco à disposição, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, que queira tirar alguma dúvida, tem a nossa página da Ecopet Cantareira e também convido a todos que queiram participar do Holist Pet, ele está indo ao ar agora em março, é um congresso online que não é somente para veterinários. Você que gosta de animal, você que cria, você que tem uma afinidade maior e que queira conhecer um pouco mais da medicina holística, vai estar aparecendo para vocês aí o link para vocês fazerem inscrição. E assim, tá muito interessante porque são 25 palestrantes com o melhor gabarito, pessoas que estudaram muito, que buscaram muito e estão trazendo o melhor para vocês. E para os pequenos. E para os pequenos, muito exatamente. Obrigada. Obrigada a você, viu? Mais uma vez por estar participando aqui com a gente, sempre amiga, companheira. E é isso aí, então não deixa de acessar ali o site, confere lá, faz a sua inscrição para participar do congresso online, que é muito legal, viu? São temas variados que vai ajudar muito o bem-estar e a saúde do seu animal. O programa Meu Amigo Pet fica por aqui. Espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá!